Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou. Eu vou indicar para vocês um dos meus filmes policiais prediletos e eu acho que é um dos filmes que tem o roteiro mais engenhoso, um dos roteiros mais engenhosos já feitos. Estou falando de Os Suspeitos, o filme do Bryan Singer. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E eu queria convidar todo mundo a conhecer meu site andrebarcinski.com.br. Galera, é lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje. Escrevo 3 textos inéditos exclusivos por semana, faço debates, cursos, workshops. Esse mês de agosto a gente tem curso sobre Neil Young, um debate sobre cinema italiano, tem muita coisa legal. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Galera, tá fazendo 30 anos um filme que muita gente viu, eu já vi um monte de vezes, né, mas nunca é demais rever e tentar analisar ali a engenhosidade, o brilhantismo do roteiro. Estou falando de The Usual Suspects, que no Brasil ganhou o título de Os Suspeitos, um filme do Bryan Singer lançado há exatos 30 anos, 1995. Eu acho esse filme uma joia rara, assim, né? Talvez um dos últimos representantes assim, de um cinema comercial. O filme tem 30 anos, é de 95, como eu falei, numa época que Hollywood ainda fazia cinema comercial para adultos, né, com muita qualidade. Né? Filmes assim que tinham roteiros muito bem feitos, com elencos muito bem montados, histórias engenhosas, que não eram filmes ditados por algoritmo, né, onde você tinha roteiros que arriscavam em histórias meio diferentes, né, que não eram exatamente o que o público estava acostumado. Esse filme é sensacional, é um filme policial, né, que mistura um clima meio lúdico, né, um clima que você não sabe direito como o filme é narrado sob vários pontos de vista, você fica sempre em dúvida sobre o que é verdade e o que é mentira. Né? E isso é uma característica desse filme que foi herdada de um clássico do Akira Kurosawa feito 4 décadas antes, que é Rashomon. Né? Rashomon, a gente já falou sobre Rashomon aqui no canal, é um filme que o Kurosawa fez no início dos anos 50 e que é um filme inovador pela narrativa. Por quê? Porque o Rashomon é contado, eles contam o mesmo episódio, né, no caso a morte de um samurai, por 4 ou 5 pontos de vista diferentes. Né? Então foi um filme inovador porque ele ao mostrar o mesmo evento sobre 4 ou 5 pontos de vista diferentes, ele na verdade contou 4 ou 5 histórias diferentes. Né? E o Rashomon foi um filme tão influente que virou adjetivo, né? Rashomônico. É uma coisa que a gente fala sempre em curso de roteiro e tal. Vamos fazer um filme rashomônico em que você tem o mesmo evento, a mesma coisa contada por várias pessoas diferentes. E os Suspeitos é exatamente isso. Né? Suspeitos conta a história de 5 bandidos, né, que são colocados numa linha policial ali, entre eles o Kevin Spacey, o Gabriel Byrne, o Benício Del Toro está engraçadíssimo nesse filme, né, o Stephen Baldwin, é muito legal esse filme. E eles... eu não vou ficar dando spoiler aqui, né, mas o filme começa numa linha policial, digamos assim, onde esses 5 bandidos são colocados, né, e a história começa a partir dali. Né, e ela envolve um personagem misterioso, que é um gangster chamado Keyser Söze, que ninguém nunca viu. Né, o Keyser Söze é meio que uma aparição. Ninguém sabe como ele é, ninguém sabe como ele se comporta. As pessoas contam histórias do Keyser Söze como se fossem histórias de um monstro, assim, né? De uma aparição, de um fantasma. Né? E, ao mesmo tempo, você tem um policial, que é interpretado pelo Chazz Palminteri, que está investigando tanto o Keyser Söze como um roubo do qual essa quadrilha teria participado. É um filme tão bem feito. É difícil até descrever, né, resumir a sinopse desse filme, porque é um filme que te pega assim pela jugular e você é levado pelos acontecimentos e pela estranheza até, né, do roteiro, né, a estranheza da narrativa toda. É um filme realmente muito diferente. Né? Tem personagens incríveis nesse filme. O Pete Postlethwaite faz o Kobayashi, né,
advogado do Kaiser Soze, que trabalha para ele. Bom, como eu falei, o filme foi dirigido pelo Bryan Singer, né, e ele foi escrito por um cara chamado Christopher McQuarrie. E o Christopher McQuarrie, depois, ele começou uma parceria muito longa com o Tom Cruise, né? Ele escreveu e dirigiu aquele Jack Reacher com o Tom Cruise, né? E fez 4 filmes da série Missão Impossível, inclusive alguns muito ruins, os últimos aqui, que eu não sei como que um cara talentoso como o Christopher McQuarrie escreveu umas porcarias como ele tem escrito pro Tom Cruise recentemente. Mas, bom, voltando aos Suspeitos, né? É um filme pequeno de orçamento, né? É um filme que o Singer demorou pra caramba para conseguir o financiamento por causa da estranheza desse roteiro, né? Os estúdios queriam finais mais objetivos, né? Eles queriam histórias que as pessoas podiam, digamos, acompanhar com mais facilidade. E esse filme não faz concessão nenhuma, né? É um filme assim muito intrincado. Se você parar de prestar atenção durante um tempo, você meio que se perde ali na história, você não sabe direito o que é realidade. Na verdade, toda a ideia do filme é essa, né? Tá sempre um conflito ali entre a narrativa e o real. O que é real, o que é narrativa fantasiosa. Acontece que todos os atores e atrizes de Hollywood que leram o roteiro desse filme se apaixonaram tanto por ele, acharam tão diferente, né? Ficaram tão empolgados com o filme que toparam participar por cachês muito abaixo do que eles ganhariam, né? O Kevin Spacey já era um cara super conhecido na época, né? O Gabriel Byrne também era um cara conhecido. Um ator que depois parece que lamentou não ter feito o filme, que recusou, foi o Al Pacino, né? O Al Pacino foi convidado para trabalhar, mas ele estava já filmando Fogo Contra Fogo, uma obra-prima do Michael Mann, e ele achou que 2 filmes policiais seguidos não seriam muito bom para ele, e ele recusou o papel. Outra característica muito interessante do filme é como o Singer, né, ele permitiu ao elenco improvisar, e ele tem várias histórias muito interessantes, muito engraçadas, assim, de cenas que são completamente improvisadas. Inclusive, o personagem do Benício Del Toro, né, que ele faz um cara chamado Fenster, que ele fala coisas e ninguém consegue entender, e o Del Toro improvisou várias dessas falas, e o elenco morria de rir nas filmagens, e o Singer manteve isso no filme, né? É muito legal. Depois que vocês assistirem ou reassistirem esse filme, procurem na internet entrevistas assim de atores e atrizes desse filme sobre o processo de filmagem. É muito, muito legal. Bom, Os Suspeitos teve um orçamento ridículo, custou $6 milhões, que é absolutamente nada, né? Foi um sucesso, assim, claro, não foi um blockbuster, mas rendeu um monte, sei lá, 10, 12, 15 vezes o orçamento, né? E o filme ganhou 2 Oscars, né? O Oscar de melhor roteiro pro Christopher McQuarrie e o de melhor ator coadjuvante pro Kevin Spacey, incrivelmente merecido. O Spacey tá sensacional no filme. Então eu recomendo demais, galera. Se você não viu, assista pela primeira vez Os Suspeitos. Se você já viu, reveja. É um programaço pro seu final de semana. Galera, eu queria fazer um convite para vocês conhecerem o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 3 textos inéditos por semana, faço debates, cursos, workshops. Por R$20 por mês você tem um monte de benefícios. Você pode usufruir do acervo completo do site, que tem quase 700 textos e mais de 80 cursos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Acho que você vai gostar bastante.